Bom, pessoal, vamos aqui uma nova gravação. Eu vou chamar essa aqui de Introdução ao Structure Equation Model para análise TAM com Smart PLS. O que é que eu estou falando aqui? Análise TAM é o modelo de aceitação da tecnologia, já falei no vídeo anterior, tá certo? Modelo de aceitação da tecnologia. E aqui eu estou usando o seguinte: eu quero avaliar a aceitação de uma tecnologia utilizando modelos de equações estruturadas, certo? Então, é a forma matemática, estatística que eu estou usando aqui para avaliar. E eu vou usar isso usando um software que é o Smart PLS. Cara, que é um software, tem como fazer isso com Python, tem como fazer isso com linguagem R, mas o Smart PLS, meu amigo, ele deixa isso tão mastigado para você que você vai dar um beijo no monitor. De tão tranquilo que fica essa avaliação. Porque você segue um passo a passo e você tem as respostas depois para você só fazer a análise. Então, o que é esse framework que é o modelo de equações estruturadas, certo? Ele é um framework para análise de modelos e dados associados. Então, você tem que ter um modelo que você escolheu e você tem que ter dados baseados nesse modelo. Vou já mostrar como é que faz isso. Então, ele tem vários... Ele é uma amálgama de várias análises estatísticas, no caso, análise de fatores confirmatório, análise de compostos confirmatório, análise de como é que ele chama path analysis em português? Não é bem análise de caminho, mas é o coeficiente de caminho. E modelagem de crescimento latente. São modelos estatísticos que a gente não precisa entrar no detalhe, né? O uso de SEM é muito comum em ciências sociais. É muito comum você ver trabalhos assim da enfermagem, da psicologia, da sociologia, né? Que possuem fatores humanos, dada a sua capacidade de imputar relações entre variáveis latentes e variáveis mensuráveis. Vala-me Deus, Daniel. Não falei o que é variável latente, que é uma variável mensurável, né? Eu tenho um outro slide para falar isso. Deixa eu pegar rapidão. Devia ter aberto, era outro aqui. Para eu falar só uma ilustração de variável latente mensurável. Porque eu devia usar no Gogol. Uma variável mensurável, todo mundo sabe o que é. É uma variável que dá para medir. O que dá para medir? Dá para medir assim, ó, número de erros de uma pessoa na interface. Não dá para medir? Dá para medir. Então, isso é uma variável mensurável aqui, certo? É, dá para medir tempo numa tarefa, dá para medir um número que o cara me dá, um número de 0 a 5, quanto você gostou desse treco? 5, 4, 1, não dá para medir isso? Dá. Aí eu tenho as variáveis latentes, são variáveis que não são diretamente observadas, mas são inferidas através de um modelo matemático ou variáveis que são observadas, medidas diretamente. Por exemplo, extroversão. Aquilo dá para eu medir extroversão? Não, não dá. Para eu medir, para dizer assim, eu comparar a minha extroversão com a extroversão do Gabriel, cara, super extrovertido, não dá para comparar. Mas dá para eu fazer assim. Se eu fizer perguntas sobre o grau de felicidade do cara para eu responder objetivamente, aí eu posso inferir que essa resposta me liga a um grau de extroversão. Aí eu tenho aí uma variável latente. Mas essa variável latente, ela precisa de uma explicação antes. Eu estou fazendo a conexão de que aquele cara extremamente extrovertido é um cara feliz, o que nem sempre é verdade, certo? Então a variável latente, ela precisa, pessoal, ela precisa de uma bibliografia. Ela precisa de alguém que já fez uma pesquisa, que fez uma ligação entre aquilo que você observa e aquilo que é uma variável latente que você infere. Então você não pode inventar essa história. Você tem que pesquisar. Ah, eu quero saber, sei lá, eu quero saber, deixa eu pensar aí. Quero medir qualidade de vida. Pronto, peguei aqui, pesquei. Qualidade de vida. Qualidade de vida de uma dada região. Dá para eu medir qualidade de vida? Não dá. Mas existem
várias pessoas, vários pesquisadores, doutores que fizeram trabalhos dizendo que você tem mais qualidade de vida quando você tem saneamento básico, quando você tem segurança, quando você tem mobilidade, quando você tem acesso a serviços. E essas coisas todas eu consigo medir. Consigo medir mobilidade. Posso ver o quão é acessível uma coisa medindo, contando quantos ônibus tem, medindo calçada, etc. Eu posso medir acesso a serviço, é só contar quantos serviços tem de hospital, de escola, de coisa. Eu posso medir segurança, posso medir quantidade de crimes, assaltos, assassinatos. Então, isso eu meço para depois eu falar uma coisa que eu não sei medir. Mas quem falou para mim que tem essa ligação não fui eu, foi um outro pesquisador. Tá legal? Show de bola. Adorei minha explicação, também acho que fiz a ligação correta entre as coisas. Agora, dado que a gente já sabe o que é uma variável latente e uma variável mensurável, aí nós vamos aí o roadmap de como é que eu faço uma pesquisa para utilizar essa treta aqui para minhas coisas. É o seguinte, eu quero saber se vocês usariam o meu robozinho. Meu robozinho e tal, não sei o quê. Eu quero fazer o Technology Acceptance Model. Quero saber, os usuários da Unifor usariam o meu robô? Vamos ver. Como é que eu faço essa pesquisa? Eu faço assim. Primeiro, eu gero um modelo. Qual é o modelo que eu vou usar? Modelo TAM. Tá bom. Ok, vou usar o TAM. Quais são os fatores externos que eu vou usar na entrada do TAM? Na minha pesquisa de doutorado, eu usei 3 fatores externos, porque no modelo tem assim, fatores externos, né? Eu usei 3 fatores. Eu vou medir tangibilidade, eu vou entrar em detalhes. Vou medir sustentabilidade, acessibilidade, assim, o quanto o aluno vai pagar para ter acesso àquele negócio, e medir afetibilidade, o quanto o usuário achou fofinho, o quanto ele teve carinho, o quanto ele se sentiu representado, e tem outras características para isso, não vou entrar também em detalhes. Mas eu peguei três tópicos que eu acho que no meu projeto são fortes para entrada do meu modelo. O resto do TAM eu usei o mesmo, que é facilidade de uso e utilidade. Depois, pessoal, eu gerei um questionário ligando os elementos do modelo às minhas características. É claro que eu usei uma referência. Eu ouvi dizer que o seguinte, eu achei uma pesquisa que diz que quão mais acessível é uma tecnologia, mais o aluno vai querer usar isso em sala de aula. Achei isso aqui no artigo. Beleza. Então eu faço uma pergunta assim. Você achou... Não, foi a pergunta assim. O valor... eu faria uma pergunta líquida. Responda assim. Discordo totalmente, concordo totalmente. O valor do artefato me faz querer tê-lo na minha sala de aula. Mais ou menos uma pergunta assim. Aí o pessoal responde: 1, discordo totalmente, 5, concordo totalmente. Certo? Então eu fiz uma pergunta que liga o valor do custo a uma característica que é facilidade de uso, certo? Eu estou ligando aí com facilidade de uso, que a bibliografia me disse, e eu numerei isso, eu arranjei um valor para isso. Os meus usuários vão responder de 1 a 5. Gerei então o relatório, o questionário, perdão, questionário. A partir daí, pessoal, eu aplico esses testes com meus usuários. Faço eles terem uma interação com o que for necessário, para eles entenderem o que é o meu projeto, e depois eles respondem os questionários. Aí, pessoal, é beleza, porque eu posso mandar esse questionário para responder via internet. Posso mandar para um monte de gente. Pessoal, ó, tá aqui o aplicativo, tá aqui o questionário. Usem aí, depois respondam o questionário. Certo? Então a galera responde. Então eu não tenho 20 pessoas, eu tenho 200, 300, 600 pessoas respondendo o questionário. Certo? 1000 pessoas respondendo. Depois eu passo para análise dos dados. Tá legal? Nessa análise dos dados, aqui só para mostrar o exemplo, olha como é que chegou o questionário aqui, ó. Vixe, professor. Mas aí também, ô popeta. Só para vocês saberem, cada linha aqui é um usuário. Esse aqui é o usuário 10, ó. Ele respondeu esses números aqui, ó. E cada coluna é uma pergunta. Professor, pelo amor de Deus, você perguntou quantas coisas para essa pessoa. O coitado nem aguentou mais. Pessoal, essa é minha pesquisa era de doutorado, então eu perguntei muita coisa e perguntei em 3 sessões diferentes. Eu passei 3 dias perguntando para eles. Mesmo assim,
faz parte da análise do dado, eu higienizar os dados, sabe por quê? Um monte de gente respondeu assim de boa, no final tava assim, ó, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. O cara já tava de saco cheio, meu irmão, professor, não quero mais responder esse negócio não, homem, pelo amor de Deus. O que é que eu faço com um questionário desse? Eu jogo fora, porque aquele dado lá é enviesado. Então, só para vocês saberem, eu tive aí umas 120 respostas, não lembro agora o número, da minha pesquisa, e eu joguei fora 2/3 das respostas. 2/3, quer dizer, de cada 3 perguntas, eu só aproveitei, 3 pessoas, eu só aproveitei uma, porque o resto, o dado estava enviesado. O cara estava respondendo assim, meio que de qualquer jeito, eu joguei fora o dado. Por quê? Porque eu quero ter uma pesquisa de qualidade, tá certo? Então, esse processo demora muito, né, de eu ter os dados e tudo e tal. Mas eu tenho esses dados, eu posso usar um Google Forms para responder isso, eu usei o Google Forms, né, e eu tenho os dados numerados aqui. Depois, pessoal, eu vou usar o meu software, que é o Smart PLS, que foi o software que eu disse que só funciona em Windows. Vai aparecer aí a tela para vocês. O Smart PLS é um software muito bacana, livre. Você pede uma licença gratuita. Essa licença permite usar por um mês todas as funções, mas no modo estudante, ele permite fazer pesquisa com até, acho que é 200 dados, sabe? É mais do que suficiente para o que a gente precisa, né? E aí, eu vou mostrar isso na prática na quinta-feira, mas para vocês entenderem como é. Basicamente, eu abro aqui um novo projeto, depois eu importo o meu CSV para o Smart PLS. Professor, o que é? Ixi, eu não estou nem em modo de apresentação, desculpa. Ó. Vocês vendo aí minha tela toda tirando a magia da coisa. Enfim, eu importo o meu CSV para o Smart PLS. Professor, o que é um CSV? Pessoal, é um Comma Saved Values. É valores separados, separate values. Valores separados por vírgula. É eu pegar toda a minha planilhona que o Google Forms me dá e eu transformar em um CSV. Ele mesmo faz isso, ou você consegue fazer isso bem facilmente. Então você importa esses dados, tá certo? Depois que eu importo esses dados, eu tenho uma tela de desenho. Olha só, eu tenho um desenho. Caramba! Eu vou desenhar o meu modelo. Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Peraí, cadê? Vou mostrar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu comecei aqui, ó, a desenhar o meu modelo. Infelizmente, eu comecei a escrever em inglês, mas não tem um modelo. Imagens, deixa eu ver. Não, em artigos. Journal. Modelo, diagrama TAM básico. Eu abri o software errado. Dia. Ah, PDF, dia. Pô, só tem. Ó. Ué, vocês não veem esse diagrama? Ué? Ah, tá aqui. Ó, esse aqui não é o TAM? Eu tenho aqui fatores externos, tenho usabilidade percebida, facilidade percebida, atitude, comportamento e intenção. Eu tenho uma bolinha, duas bolinhas, 3, 4, 5 bolinhas, sendo que aqui os fatores externos eu escolhi 3, então 6, 7, 8 bolinhas. Então eu teria 8 bolinhas vermelhas que eu coloco aqui no meu diagram. Cadê? Aqui. Certo? Eu tenho 8 bolinhas. Professor, por que no seu tem mais? Porque na minha pesquisa eu usei 2 modelos ao mesmo tempo. Certo? Então eu tenho aqui, ó, botaria, no caso aqui, eu tiraria essas 3 bolinhas de baixo, eu botaria 1, 2, 3 bolinhas, 4, 5, 6, 7 bolinhas. Certo? Bastaria essas 7 bolinhas. Certo? E aí eu ia começar depois, essas são as variáveis latentes. É aquilo que eu não tenho certeza de como é que eu meço. Mas eu não tenho as respostas do questionário? Tenho. Aí, pessoal, eu vou e pego as perguntas, as respostas aqui no caso, né? E eu vou dizer, essa resposta é disso aqui. Tchuc. Essa é dessa, essa é dessa, essa é dessa. Aqui o modelo ficou bem grande, mas porque eu tinha muita pergunta. Então eu vou associando
naquela bolinha vermelha, as questões. Tchu, 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 tchu. Essas 4 questões é dessa bolinha vermelha. Essas outras tantas questões é dessa outra bolinha vermelha. Essas aqui são dessa bolinha vermelha, dessa bolinha e tal. Eu vou só ligando as variáveis observáveis, que é as respostas do questionário, as variáveis latentes. Tchu, 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 montei. E aí, quando eu termino isso, eu faço a ligação das bolinhas vermelhas entre si, utilizando, obviamente, o meu modelo como referência. Ele disse que a utilidade percebida impacta no comportamento. Aí eu vou e traço uma linha daqui desse vermelho para esse outro vermelho. Aí eu faço tchum, ligo. Aí eu vou e ligo também. A facilidade de uso também mexe no comportamento. Eu vou tchum, e eu digo que essa afetibilidade mexe na facilidade, esse aqui mexe nesse, esse aqui mexe nesse. Tchum, tchum, tchum. Quando eu ligo tudo, o gráfico fica azul, porque ele está ligando tudo. Pessoal, esse processo é muito fácil. Se você fez bem a pesquisa, o modelo diz o que é que você tem que desenhar. Nesse momento, o software está pronto para ele calcular os seus dados. Lembrando, ele já tem as respostas, ele tem as perguntas e ele tem um modelo. A partir daí, eu vou lá em cima em calcular, tem aqui em cima no menu calcular, aí tem lá, calcular algoritmo PLS. Aí ele dá as respostas para você. E aí ele coloca vários índices aqui, ó, certo? Representando o peso daquela resposta, quer dizer, daquela variável observável, naquela variável latente, certo? E eu passo por um processo de higienização, certo? O que ele está dizendo é o seguinte: que pergunta respondeu aquela variável? Ele dá para você os índices entre 0 e 1. O que eu faço depois desse passo é só eu apagar. Ó, ele vai me dizendo aqui ó, que tem vários valores ligando as variáveis latentes, certo? Se a resposta da pergunta teve 0,84, significa que a utilidade percebida, essa bola azul, foi explicada por essa resposta em 84%. Tem assim, 84% dessa resposta liga à utilidade percebida. O que eu faço na sequência é apagar todos os valores que ficam abaixo de 0,7. Por exemplo, ó, esse 0,34. Ele é muito fraco. Ele praticamente não respondeu o que eu queria. Eu jogo fora essa pergunta. Jogo fora. Essa outra aqui, ó, 0,46. Jogo fora. Tchum, tchum. Aí eu vou limpando o meu gráfico. Limpando. Limpo. Certo? Depois, eu posso avaliar também o coeficiente entre as ligações. Eu faço o cálculo de novo no software e eu avalio as ligações. Aí, pessoal, é aí que mora a resposta. Aqui, vejam só, ele está dizendo o seguinte: eu quero saber se o professor ia usar o meu robô. E aí eu tenho aqui entre a facilidade de uso e a utilidade. Sabe o que aconteceu aqui nesse caso? A utilidade representou só 0,2%, quer dizer, 0,2%, quer dizer, 2% da intenção do professor. O professor, ele teve muito mais ligação com a facilidade de uso, que respondeu a 0,769. Quer dizer, 76,9% dessa variável latente explicou essa outra variável latente. O que é que eu tenho? Eu posso agora escrever o meu relatório e dizer assim: o professor, com os fatores externos, teve um impacto muito maior a facilidade de uso percebido dele do que a utilidade. Quer dizer, o professor ficou muito mais ligado a ele ver que ele acha fácil, e aí a facilidade de uso, né, eu posso dizer que tá ligado aos fatores e tudo, eu vou e crio a minha argumentação, mas eu tenho um dado numérico para colocar essa resposta, tá certo? Então eu tenho aí essa resposta numérica. Aí aqui tem só mais uns dados que depois eu vou falar, né? Que é você utilizar uma medida estatística, que é o R quadrado, o square, que é você ver o quão representativo a sua amostra está. Você pode ter uma amostra muito ruim e aí o seu R vai ficar muito baixo. Né? Ele diz aqui que o Q quadrado, né, que é essa resposta, ele é esperado que ele esteja abaixo de 0,5.
Mas se ele estiver muito abaixo, significa que a sua coleta de dados está muito ruim. E aí você vai ter que ou tirar essa parte da pesquisa ou apagar ou essa variável latente. Você não vai conseguir trabalhar com ela. Tá certo? Galera, aqui tem uma outra técnica de bootstrapping, mas ela não é necessária. O que eu quero mostrar para vocês? A utilização dessa técnica, ela permite que você tenha uma avaliação de usabilidade com muitos usuários, que pode ser uma avaliação à distância, você só tem que tomar os devidos cuidados, e ela dá uma reforçada muito boa, principalmente porque ela é um passo a passo que você segue, e ela dá numericamente as respostas que depois você só tem que interpretar, tá certo? Então, eu acho assim, esse é um negócio que é muito utilizado em outras áreas, mas desde o final do ano passado e esse ano é que começaram a pipocar artigos de IHC utilizando ela. Estão muito valorizados esses artigos, tá certo? Então, se você pensa na questão acadêmica, em um trabalho acadêmico, pense nesse tipo de avaliação que você vai ter uma boa aceitação do seu artigo científico, um bom qualis, um bom fator de impacto, que é o que a gente procura aí. Se você um dia quer ser bolsista e coisa do tipo, é isso que você tem que ter atrás, né? Fazer boas publicações e ter publicações com fator de impacto e com qualis. Tá legal? Alguma dúvida? Eu sei que foi muito a toque de caixa aí, mas foi um vídeo que ficou mais curtinho. O que, é que vocês me dizem aí que pode ter ficado assim esquisito? Professor, então nesse caso, as respostas das perguntas precisam ser fechadas, né, para a pessoa poder ter uma avaliação melhor, ou elas são livres? Boa questão, Anderson. Elas são fechadas. É muito comum que para esse questionário você use só o padrão Likert. O padrão Likert é aquele padrão que é de numeração de 1 a 5 ou de 1 a 7. Eu prefiro de 1 a 5, que é aquele assim, discordo totalmente, concordo totalmente. Ah, o cara tá meio a meio, ele vai ali no 3. Ah, meio mais ou menos para cima, né, bota no 4, entendeu? Então é isso. Mas é comum, porque você precisa às vezes de uma interpretação, certo? É comum você botar uma ou outra questão aberta para que você leia as respostas abertas e isso lhe ajude no seu texto. Porque de uma hora para outra acontece uma coisa que você não estava prevendo, aí a pesquisa pergunta, sim, mas por que aconteceu isso? Aí você, não sei, só sei que foi assim. Não pode, né? Aí você vai dar uma lida nessas respostas abertas para lhe ajudar a você construir o seu discurso final, tá certo? Mas você está certo, as perguntas aí elas são fechadas. Certo, professor, obrigado. Pessoal, mais algum questionamento? Deu para compreender aqui que a gente vai seguir esse roadmap? E aí, professor, estão me Diga, Levi. escutando? Eu sei que quando você vai fazer uma pesquisa, você tem que identificar mais ou menos o que seria o usuário, né? Mas em algum momento, vamos supor, você aplicando uma pesquisa estilo Enem, aqueles grandes textos, e aí você aplica esse teste no mais ou menos tipo 8 horas da noite. Embora ele seja um teste reduzido de, por exemplo, 20 questões. Mas você leva em consideração, tipo, que o usuário poderia estar cansado e não responder de acordo com o que pode imaginar. Uma resposta não fidedigna, no caso. Com certeza. Ó, pronto. Essa Aí seria questão um erro ou seria mais uma questão de análise em cima das respostas? é uma análise. Vou dizer por quê. Só para tirar o áudio, estou ouvindo o eco. Pronto. Lembra da higienização? Essa questão que você colocou aí, pô, como é que você sabe que o cara não estava cansado? Bom, eu não sei, mas eu posso inferir. Sabe como é que eu inferi isso? O cara pegou um questionário, o meu eram 3 questionários, cada um com 20 perguntas. O cara respondeu o questionário em menos de X minutos. Esse cara leu? Não leu. Por mais que ele tenha botado 5, 4, 3, 5, 1, 5, 3, 3, 5, 1, blá, 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 esse cara respondeu a moda carambelas. E aí eu invalido o dado dele. Tem outra forma também que é boa de eu saber se ele está prestando atenção, que é a seguinte. Eu faço perguntas que elas são inversas.
eu faço uma pergunta assim. Responda de 1 a 5, sendo discordo e concordo totalmente. Você gostou da minha xícara? Aí você diz, concordo totalmente. Certo? Numa pergunta depois, eu faço assim. Eu faço a mesma pergunta, só que ela é inversa. É assim. Tipo, perguntar assim, eu não peguei essa xícara por não ter gostado. Você vê que é a mesma pergunta, mas ela é meio esquisitinha. Só que ela é inversa, porque uma pessoa que gostou da xícara que marcou 5, nessa outra pergunta ela tem que marcar o quê? Se ela marcou 5, meu amigo, ela tem que marcar 1 aqui. No máximo 2, certo? Mas elas são perguntas iguais, só que inversas, distribuídas no questionário. Quando eu faço isso na minha planilha, eu faço uma identificação dessas perguntas que são espelho. Meu amigo, se o cara respondeu 5 na primeira e 5 na segunda, eu digo o quê? Questionário inválido. O cara respondeu a moda, caramba, ele não leu as perguntas. E aí eu vou e tiro, Levi. Assim, eu não sei se o cara estava cansado. Mas com essas técnicas eu tiro os questionários. É por isso que eu joguei de 2 de cada 3 respostas. Tava tudo no lixo. O pessoal respondeu de todo jeito, sabe? Então, isso aí dificulta. Ó, fazer um questionário online pode parecer muito fácil, mas não é também. Você pode sofrer do mesmo enviesamento. Porque assim, eu peguei respostas que eu coletei de grupos do WhatsApp, Telegram e Facebook. Mas todo mundo que eu queria do meu universo está nesses grupos? Não. Então já é um enviesamento. Outra, as pessoas não respondiam. Não respondiam, não respondiam, não respondiam e tudo e tal. E aí eu disse assim, pessoal, eu passei do meu tempo. Vou falar só isso e acaba a aula. Pessoal, quem responder o questionário, eu dou um kitzinho do meu robô. Sabe o que aconteceu? Meu amigo, choveu de gente. Choveu. Só que choveu de gente que estava respondendo assim: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Para quê? Para pegar o robô. Porque era limitado o número de robôs. Certo? Aí essa pessoa, eu via e cortava, limava e dizia: olha, você não respondeu de forma, né, tananã, tananã e tal, por isso você não vai ter o direito. Sabe? Então eu só peguei as pessoas que responderam direitinho. Então tem um grau de dificuldade e vocês têm as técnicas de resolver isso, tá certo? Bom, termina a gravação por aqui. Quem ficou até aqui, quinta-feira nós vamos fazer essa prática aqui com o computador, esteja com o computador, tá certo? Tchau.